que me traz à tribuna, nobres vereadores, é dividir com vocês um pouco a aflição de um professor da rede pública estadual, militante dos movimentos trabalhistas, sindicais, militante da causa do professor, que está há 30 anos, 32 anos, professor Assis, nosso parceiro aí da PUESP, qual cumprimento, 32 anos na rede estadual, e a gente vem sofrendo aí por parte do governo do estado um massacre terrível nas nossas leis trabalhistas. Nós, professores do estado, nobres vereadores, estão adoecendo. Nós, professores do estado, estão quase que sem condições de trabalhar. Uma das categorias que mais trabalha, uma das categorias que mais são responsáveis pela formação de todos os outros profissionais desse nosso país é o professor. Toda a categoria, nobres vereadores, passou pela mão de um professor, passou pela mão de uma professora. E hoje nós vemos um professor e uma professora que se aposenta e tem que voltar ou exercer outra função, porque o salário de aposentado não dá sequer para comprar os medicamentos que ela adquiriu de tamanho estresse, aguentando 45 às vezes, sala com 35 e 40 alunos, infringindo aí a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base, que deveria ser cumprida, mas não é cumprido. O governo do estado, nobres vereadores e público, vem achatando a classe do professor, vem acabando com a categoria do professor. E gostaria de acrescentar aqui que ontem teve uma grande assembleia, porque na Alesp, na Assembleia Legislativa, seria apresentado o projeto de lei complementar número 3/2022. E eu quero dividir aqui com os nossos ouvintes, nossos canais de comunicação, nossos internautas, quais foram as modificações que vieram com esta lei que foi aprovada ontem por não ampla maioria, porque teve deputados conscientes que votaram de forma consciente, que votaram com o trabalhador, mas infelizmente teve deputados que não prestaram atenção nas cláusulas que vinham impetradas no documento, na lei complementar, no projeto de lei complementar 03, e que trouxe complicações terríveis e um achatamento pior para a categoria do professor. Primeira questão, nobres vereadores, falta médica. Falta médica, o professor da rede pública estadual, ele não tem mais direito à falta médica parcial. Ou seja, a mãe, professora, vai levar a criança no médico e ela pegava um atestado de comparecimento, trazia até a unidade escolar e o diretor abonava, tendo em vista a veracidade daquela mãe professora. Esquece, isso não existe mais. Isso foi abolido ontem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio de um projeto do atual governador do nosso estado. Segundo item que foi retirado, nobres vereadores, e é importante que vocês como parlamentares saibam, tinha a questão da falta aula. O professor está indo para a escola, saiu, parou, a linha de trem fechou, a cancela fechou, o professor se atrasou, nobre vereador Edilei, se atrasou 10 minutos, ele chegava atrasado, perdia uma falta aula, ainda assim ele podia depois repor essa falta aula. Acabou falta aula, não existe mais. Até nas empresas privadas, se chegar 10 ou 15 minutos atrasado, há um bom senso de poder negociar esses 10 minutos com o funcionário, se for um funcionário competente. No estado não existe mais. Essa questão de falta aula foi abolida. Faltou 15 minutos, perdeu a falta aula, acabou, perdeu o dia e o professor perde o direito a repor aquele dia. Uma outra questão é a questão da categoria O. Quem são as categorias O? Professor, iniciante de carreira, terminou a faculdade, ingressou lá na rede de trabalho, ele entra como categoria O,
que é o professor que está iniciando carreira. O professor categoria O tinha os seus direitos garantidos, assim como o professor efetivo. Não mais tem. O professor categoria agora O, ele foi inserido dentro do projeto obrigatório. Projeto de lei complementar, criou um novo plano de carreira, nobres vereadores, e esse novo plano de carreira é tão bom que o professor categoria O não tem mais opção de dizer se ele quer um novo plano de carreira ou se ele fica no plano de carreira anterior. Ele será inserido obrigatoriamente, vereador, professor Assis, ele será inserido obrigatoriamente no novo plano de carreira, sem ter o direito de fazer opção. Uma outra questão importante que eu queria narrar com vocês. Fim do quinquênio. O professor trabalhava durante 5 anos, assíduo, competente, não faltava nunca, ou faltava somente as faltas previstas na legislação. Ele tinha direito a um adicional que se chamava de quinquênio. Nobres, isso servirá de exemplo, servirá de mola propulsora para que outros governos implementem em outros lugares, em outros estados e talvez até nos municípios. Acaba no estado de São Paulo, para a categoria do professor, acaba o direito ao quinquênio, acaba o direito à sexta parte, acaba a gratificação para o professor de ensino integral, acaba o auxílio de distância, que é um adicional para pagar quando ele fosse submetido à periculosidade. Vamos refletir, é o fim da categoria, é o fim dos direitos. Muito obrigado.